Então, não me surpreende nem um pouco. E aquele favoritismo que o Corinthians tinha antes de jogar contra o Barcelona em relação ao Santos em Itaquera, obviamente deixou de ter. Passa a ser um jogo sem favoritos. O jogo entre Corinthians e Santos no domingo. Ah, não, mas ao contrário, agora o time do Corinthians está obrigado a dar uma resposta. Já estava obrigado a dar uma resposta depois que empatou aquele jogo em Caracas. E a gente viu o que aconteceu no jogo da volta. Como suou sangue para se classificar para o jogo da terceira fase. Então, o trabalho dos dias é um trabalho medíocre. O Corinthians teve aquela arrancada dos 9 jogos que foi formidável, sem jogar futebol que se apresente, mas ganhando, fazendo 1-0 e tudo mais, segurando, e agora está diante de um choque de realidade. Eu quero lembrar o que eu publiquei assim que o Corinthians contratou Memphis Depay. Fruto de um comentário que eu recebi, talvez do maior especialista em futebol holandês que existe no Brasil, o senhor Felipe Santos Souza, que vocês, remanescentes da ESPN, conhecem e que é um colaborador frequente do Trivela, com belíssimos textos sobre o futebol holandês. Ele dizia: o Memphis é um jogador que é pouco decisivo, que na hora de jogos grandes se esconde, não é um jogador que rale, é um jogador de bola no pé. Nós estamos vendo, por enquanto, no Corinthians, exatamente isso. Midiático para chuchu, simpático, não se dá o trabalho de falar em português com a torcida do Corinthians, não aprende rudimentos da língua, mas na hora do pega para capar, não tem sido o jogador que ganha 3 milhões por mês. O Garro está evidentemente ainda fora de ritmo de jogo, não sei até que ponto, psicologicamente, sofrendo pela situação do acidente que matou o motociclista, e o queridíssimo, esforçadíssimo Yuri é um caso de demonstrar como nós estamos carentes de centroavante quando ele está numa pré-relação de convocação de seleção brasileira. Né? Ele é um jogador que se mata em campo, isso é inegável, mas de pouquíssimas condições técnicas. Perde mais gols do que faz. E esse é disso que o Corinthians depende, porque a defesa do Corinthians é fragílima, já vínhamos falando isso. Agora, vocês da imprensa é que vinham enchendo a bola, impressionados. O Corinthians não perde para ninguém. Outro dia o âncora usou a expressão: faz 10 mil jogos que o Corinthians não perde. Tinha perdido 12 jogos atrás para o São Paulo. São Paulo que o âncora conhece bem, levado um vareio no segundo tempo no Morumbi. E não, 10 mil jogos que não perde. Quer dizer, o medo que a camisa do Corinthians incutia anos atrás ainda parece permanecer em certas cabeças. Na minha, não. Eu sou uma pessoa crítica e que é capaz de olhar para times de futebol sem a menor paixão, pelo menos quando estou fazendo análise crítica. Quando eu estou torcendo é outra coisa. Olha, a gente tem uma enquete aqui, como eu falei, que é perguntando quem vai estará na final do Paulistão. E aí tá assim, Trajano: Corinthians 13%, Palmeiras 21% e Santos 18%. É assim que está a nossa enquete por enquanto. É o resultado parcial. Tá dentro do esperado, o que você acha? São Paulo, é que falhou o áudio. Pode repetir, porque eu falhei o áudio na hora. Vamos lá. Corinthians, quem tá ganhando, Palmeiras. Então? Palmeiras, 48%. São Paulo, 21%. Santos, 18%. Por enquanto tá assim. Claro. É esperado. Dos quatro, sem novidade. A bola cantada é o Palmeiras, claro. Para ser isso, campeão, Arnaldo? Bola cantada é o Palmeiras? Cadê? O São Paulo tá aí, 3 zagueiros.
O mar se abriu Ah, pro mas- Palmeiras, né? Mas na segunda-feira é muito ruim. Não dá para ganhar na segunda-feira. Na verdade, o estadual ele é dividido em duas partes, né? Até o mata-mata é uma coisa. E a partir do mata-mata é outra coisa. Desta vez aconteceu, eu acho que com o Corinthians, o grande desafio do Corinthians era, na semana de coincidência das finais do Paulista com a Libertadores, mostrar a força. Foi o contrário, o Corinthians começou a evaporar. Por várias questões, escolhas erradas, situações internas, a sequência de bons resultados, ela escondia os problemas do clube e também do time, né? Então, o trabalho do Ramon Dias, as questões do Memphis Depay, que agora o Juca, né, como ele está citando, né, parecia o catalisador de tudo, agora ele está sendo já visto como o cara que ganha mais que os outros e tudo. O futebol é simplesmente resultado, nada mais do que isso. O resultado, ele transforma o ambiente, literalmente, né? Tem uma coisa curiosa em relação ao Corinthians, que é essa turma toda, do ao Depay, eles não sabem o que é o Corinthians em crise. Eles nunca viram o Corinthians em crise, a torcida pressionando contra o time. O Corinthians ele vai do céu ao inferno, como a gente costuma falar, talvez facilmente que qualquer clube do Brasil. O Corinthians, o Juca conhece mais do que nunca. O Rivelino saiu do Corinthians como saiu. O Sócrates já saiu de Camburão depois do jogo. O Edilson tomou tapa no estacionamento. Todos jogadores históricos do Corinthians. O Cássio. Então, o Cássio, o William, pode ser qualquer outro. Essa turma aí, ela não sabe o que é. Fora o Romero e o Maicon, que jogaram no Corinthians em tempos bons e ruins, essa turma aí, porque a torcida do Corinthians carregou o time desde o ano passado, porque sabia se largasse o time caía para a segunda divisão. Agora a paciência está por um fio. Isso vai respingar do Augusto Melo, que está se sustentando no poder pela torcida, ao Fabinho Soldado, ao Ramon Dias e aos jogadores mais midiáticos do Corinthians, como o Memphis Depay. O Corinthians era o principal desafiante do Palmeiras. É curioso você falar o número da enquete agora, porque bastou a derrota em Guayaquil para varrer o Corinthians também do Paulista, segundo a opinião das pessoas, certo? Embora ele continue tendo a melhor campanha. Se passarem Corinthians e Palmeiras, como ainda é o mais provável, o Corinthians vai decidir em casa. Mas aí